Se tem uma coisa que tem povoado os noticiários nos últimos dias, é a implementação do fair play financeiro no futebol brasileiro, com 20 anos de atraso. E nesse vídeo vou falar sobre isso e emitir a minha opinião sobre os termos e como isso pode ser implementado. Além de falar também da proposta do Flamengo para ajudar o futebol brasileiro a se desenvolver, mais do que dentro, principalmente fora de campo. Esse é o canal RD Flanovel, eu sou o Dieguinho Flá e você é muito bem-vindo. Então, já cola o dedo no like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sino das notificações para você não perder nada, comenta, compartilha, hypa, dá aquela moral pra gente. E vamos falar sobre isso, galera, porque a CBF já sinalizou que a partir de 2026 até 2029 vai implementar o fair play financeiro, mas o Flamengo também colocou um documento propondo coisas sobre isso. E o Flamengo vai além. A CBF já sinalizou um impedimento semiautomático para ajudar o VAR, para não ter tanta confusão e ajudar no andamento da checagem dos lances capitais de impedimento de gol, né? Então, isso já ajuda. Mas também não adianta melhorar isso se não melhorar a qualidade dos árbitros dentro de campo. Na hora que eles estiverem trabalhando, não adianta não ter a profissionalização dos árbitros, que já ganham bem. A profissionalização não é salarial, é colocar neles responsabilidades caso eles não trabalhem da maneira adequada, tá certo? Mas, além disso, a CBF já sinalizou que no primeiro momento os clubes vão se reestruturar, se adequar para seguir parâmetros a partir de abril do ano que vem. E a proposta do Flamengo, apesar de bem estruturada, pois tem o Marcos Mota, que é advogado do escritório Mota Bichara e vice-presidente jurídico do Flamengo, e o melhor advogado de direito desportivo, não só do Brasil, mas do mundo, a parada é a seguinte: ele está ajudando a CBF nessa questão, elaborou o primeiro documento, as primeiras partes do fair play financeiro, e o Flamengo foi além de propor normas de conduta para que os clubes tenham segurança na hora de comprar, na hora de vender, e não façam uma competição em desequilíbrio com clubes que gastam muito, montam elencos estelares e não pagam ninguém, vide os casos do Internacional, do Atlético Mineiro e do Corinthians. O Flamengo quer que esses clubes se enquadrem em novas maneiras de trabalho. E esse modelo também chega até o Vasco e o Botafogo, que são clubes que estão ou em recuperação judicial ou em regime centralizado de execução de dívidas, que é o caso do Botafogo, certo? O Flamengo, indo além, entrando nessa questão, o Flamengo fala do impedimento semiautomático que foi implementado, o Flamengo fala de gastos com base com o futebol feminino, para ninguém maquiar investimentos, a famosa burla de investimentos que eles fazem lá na Europa no Fair Play, que é o empréstimo com obrigação de compra ou compra obrigatória a fim de períodos de empréstimo, que a galera tá fazendo muito isso lá. Pode até ser feito no Brasil? Pode, mas é difícil de passar, visto que aqui os clubes não têm como se comprometer em certas questões de levantamento de caixa. Pega o exemplo do Corinthians aí, que compra jogadores como o Ranieri, do Cuiabá, e não paga. O Atlético Mineiro, que comprou o Daverson do mesmo Cuiabá e não pagou. O Daverson hoje está no Fortaleza, o Cuiabá na segunda divisão, e nada foi pago daquilo que o clube visaria receber pelos dois valores vendidos, certo? Já é um ponto. Agora, a minha opinião sobre isso, pontuando que o Flamengo, além da questão das regras de arbitragem, de equipamentos para eles trabalharem com impedimento semiautomático e coisas do tipo, as regulamentações financeiras e o fim dos gramados sintéticos em todo o segmento profissional de futebol no brasileiro, entenda-se, estaduais, das 27 federações, Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro das 5 divisões. Esse é o primeiro ponto. O Flamengo quer o fim do gramado sintético também para ajudar a equilibrar custos e condição
de jogo para equipes e também para que os jogadores não sejam lesionados. Porque no gramado sintético o índice de lesões é muito maior do que no gramado original, verdadeiro, natural. Na Holanda, por exemplo, tinha muito gramado sintético. E a Liga dos Campeões da Europa acabava jogando nesses campos. Tinha muitas partidas de Champions, de UEFA, Europa League, nesses campos, e o futebol holandês teve que se reestruturar, teve que se readaptar para trazer campos naturais novamente. E isso atrapalhou a Holanda num determinado momento do futebol, mas eles já estão adequados novamente. Agora, o futebol brasileiro segue esse exemplo através do Flamengo, propondo essas coisas. O que é o ponto desse vídeo é trazer a minha opinião sobre isso. Espero ter sido sucinto, apesar de ter demorado um pouco, mas de ter explicado para vocês da melhor maneira. Eu penso que o Flamengo está certo, porque o Flamengo está pondo no meio de um documento de fair play situações que ele já implementou desde 2013. Se com eficiência ou não, aonde o Flamengo está já fala por si só. Apesar de que poderíamos estar muito mais acima se a diretoria não gastasse dinheiro com alguns jogadores dentro do futebol de maneira desnecessária e se algumas coisas pudessem ser melhor amarradas dentro do futebol. Contratações, demissões, custos de comissões de agentes, por aí vai. O Flamengo ainda comete erros, mas está no caminho certo, visto que das últimas 5 finais das últimas 7 Libertadores nós chegamos à quarta final, 2019, 21, 22 e agora 2025. E só não chegamos mais pela incompetência do próprio Flamengo, certo? Já é um ponto. Outro ponto em questão também, que a gente cabe levantar aqui, é que o Flamengo também é vítima de clubes devedores. Não só o Cuiabá, não só Vitória, não só outros clubes menores aí que vendem jogadores e acabam que não recebem por isso, mas o Flamengo, sendo um clube grande, é vítima. Olha o Thiago Maia, quanto tempo que o Inter está devendo, usa de subterfúgios para não pagar. Com o fair play financeiro, essas questões não vão acontecer mais, porque o clube só vai poder gastar 70% daquilo que arrecada, vai ter que fazer reserva de caixa para períodos de crise, como foi das enchentes lá no Rio Grande do Sul, e vai ter que funcionar com valores pré-estabelecidos, arcando com os pagamentos. Pagar a dívida não vai ser opção, vai ser fundamental para o clube ser sadio. Igual o presidente do Corinthians também falou, o André Sanches, na época presidente do Corinthians, ou eu pago conta ou eu ganho título. O Flamengo escolheu pagar conta e olha quantos títulos o Flamengo empilhou. E não falo só em 2019. Porque no momento que o Flamengo resolveu pagar contas, apesar dos pesares, nós ganhamos uma Copa do Brasil em 2013, um Carioca em 14, um Carioca em 17, e apesar da temporada ser ruim em 2017, o Flamengo chegou a uma final de Copa do Brasil, que acabou perdendo, a uma final de Sul-Americana, que acabou perdendo, mas isso gerou fluxo e mostrou que o Flamengo estava no caminho certo para quitar dívidas e para se estabelecer no futebol brasileiro. Isso valeu a pena. Foi importante, foi especial e colocou o Flamengo num patamar acima. Além disso, o Flamengo em 2018 foi vice-campeão brasileiro no último ano de gestão do Eduardo Bandeira de Melo, que dentro de campo não foi uma gestão boa. Mas fora de campo, não pelo Bandeira, exclusivamente como muita gente prega, mas pela engrenagem de 2013, que tinha Landim, Rodrigo Tostes, Valim Vasconcelos, Cláudio Procovinite, Flávio Godinho, Flávio Willeman, entre outros, aquela engrenagem colocou o Flamengo onde o Flamengo está. E isso fez a diferença. O BAP estava naquela gestão como vice-presidente de marketing, certo? E hoje ele é presidente do Flamengo. Os 3 últimos presidentes do Flamengo, 6 anos de Bandeira, 6 anos de Landim e agora indo para o primeiro ano completo da gestão do BAP, foram componentes daquela gestão de 2013, daquele grupo que mudou o paradigma do Flamengo.
E esse grupo muda o paradigma do futebol brasileiro. E quando a gente vê dirigentes, como o caso do Pedrinho, do Vasco, presidente do Vasco, do clube associativo, e controlador da SAF também, que está em pré-recuperação judicial. Quando a gente vê a Leila, presidente do Palmeiras, um clube, entre aspas, estruturado, e presidentes de clubes como Atlético Mineiro, Corinthians e por aí vai, quando você vê esses clubes devedores que estão contra o Flamengo, a gente sabe que o Flamengo está no caminho certo e que a proposta do Mengo é ideal. Na minha opinião, a proposta do Flamengo tem que ser implementada na totalidade. O que eu mudaria, ou seria mais fechado, é em relação ao futebol feminino, com regras mínimas de gastos, regras de implementação e com prestação de contas justa, porque o Flamengo desmanchou praticamente o departamento do futebol feminino, investindo o mínimo necessário e, quer queira, quer não, é o nome do Flamengo nesse caso, é o nome do clube que vai. Mas sem desviar do assunto, fair play financeiro está bem entregue. Infelizmente a proposta do Flamengo não vai ser implementada, mas a CBF criou e já ratificou uma proposta para chamar de sua. Acredito no cumprimento dela? Não, não acredito. Acredito que os clubes vão continuar financeiramente falidos e insustentáveis, comprando e pagando depois? Sim, acredito. Mas que a gente está no caminho certo para conseguir fazer isso funcionar, se quiser, sim, está. Só depende dos clubes brasileiros quererem tomar o remédio amargo que o Flamengo tomou. Mas o Flamengo provou, acima de tudo, que há um caminho. E que, apesar de ter um caminho, outros clubes não querem seguir. Saudações rubro-negras.